Olá a todos, a todas e a todos. A gente está aqui para mais uma conversa com um realizador que está participando este ano do Olhar de Cinema. Desta vez eu estou aqui com o Humberto Schumacher, que dirige o filme chamado A Culpa Não É Nossa, que está na mostra Outros Olhares, de curtas-metragens. E, Humberto, obrigada por estar aqui participando dessa conversa. É uma honra, E, é uma honra. mas a primeira coisa, na verdade, que eu ia te perguntar é porque, assim, eu sinto que vários filmes, nesses últimos anos, vários filmes, particularmente vários curtas brasileiros, eles têm tentado criar alguns gestos de montagem que revelam essas especificidades do território brasileiro dentro de um tempo que é circular, porque as Uhum. histórias se repetem, elas ficam se atualizando. É, de qualquer forma, esses filmes costumam, quase sempre, partir de uma imagem, ou pelo menos de uma ideia-imagem, digamos assim, que vai abrindo para frente e para trás, no tempo, as outras imagens, e vai puxando essas outras imagens. No teu filme, tem alguns exercícios de montagens que eu fico pensando que, para mim, por exemplo, faz sentido como montagens que podem operar como esse núcleo de onde tudo se desdobra. Sim. Mas aí eu te pergunto, você tem essa ideia, imagem original de onde as coisas foram se desdobrando ou a coisa foi acontecendo naturalmente? É um pouco das duas coisas, mas se existe alguma coisa de onde o filme parte, principalmente, não seria nem dessa imagem, mas principalmente do som do Uhum. filme. Então, eu comecei desde 2017 daí a coletar vários arquivos, principalmente de som. E aí, a partir do som, que é uma área que eu já estou há alguns anos, a partir do som, esses desdobramentos daí eles começaram a vir. Eu penso que o filme ele trabalha muito um pouco nessa linha que tu disse de uma coisa mais horizontal, né? De coisas que vão e que voltam, principalmente nesse tempo que no caso vai ser essa história, sei lá, política nossa dos últimos 80 anos. Mas essa potência no início comigo foi com o som desses arquivos assim onde a gente não tinha imagem, né? Então, a partir deles que o filme surge, assim. E é engraçado porque é isso, assim, eu acho que esses arquivos de áudio nos perturbam há muito tempo e eles estão se inserindo cada vez mais nesse cinema, inclusive mesmo dentro de um cinema de ficção. Então, esses arquivos de áudio meio que nos atravessam. E o teu filme, ele vai, assim, ele tem um ritmo também nesse desenho Sim. de som que você vai criando, assim. Então, qual era a sensação que você queria imprimir com esse desenho de som ao longo do filme? Que era porque ele não para, né? É uma coisa que vem e vai Isso, emendando na isso, outra. isso, isso, isso. Eu gosto de pensar nele quase como um ensaio, assim, sabe? Porque não é o filme não é uma tese em que eu vou expondo argumentos e quero convencer alguém, existem fatos, coisa, não é isso, definitivamente. É evidente que algumas horas existem ideias ali que eu quero expor e por vezes o filme até pode ser didático demais, mas existe uma preocupação bastante séria com a experiência mesmo e diz respeito a isso. É, é muito um fluxo de coisas que eu já tinha em mente que vão sendo expostas e o som no filme, essas mudanças de áudio, elas vão ficando cada vez mais abruptas e mais. Então, conforme o filme avança, esses cortes no som e essas vozes vão se atropelando bem muito nessa ideia de nos perturbar, né? Talvez até enquanto consciência coletiva de brasileiros que somos,
Então, eu queria muito também reorganizar essas coisas, aquelas imagens do golpe em 2016 são imagens que a gente já viu em vários lugares e de várias formas, né? Eu vejo elas e nunca é uma coisa boa. Então, era muito de colocar essas coisas que me perturbam no filme e dar um jeito nelas e organizar elas na minha cabeça de alguma forma. Mas é muito isso. O filme tem uma dinâmica muito própria e que conforme o filme avança, ela vai ficando mais intensa e mais abrupta. Uhum. E tem algo no teu filme, que o teu filme, na verdade, eu acho que ele faz muito frontalmente, e que para mim é um dos gestos mais ricos, é o que me primeiro chamou a atenção, que é esse de não distanciar digamos, o golpista personnalité do golpista mais rudimentar, assim, podemos dizer. E aí eu acho que tem uma coisa interessante aí, porque a gente vive em épocas de falsas simetrias, de discursos de falsas simetrias, e eu acho que é muito importante destacar quem, de fato, termina sempre carregando o mesmo discurso e termina sempre atualizando esse mesmo discurso, a mesma lógica de poder que opera. E eu acho que, assim, no teu processo de pesquisa sobre essas imagens, eu me pergunto se algo de pesquisa de imagens e de áudio, obviamente, né? Porque Uhum. ele trabalha muito a partir disso daí. Se algo chamou mais tua atenção no sentido de perceber essas repetições de discurso acontecerem em agosto de 54, em abril de 64 e em maio de 2016. Assim, tem coisa que terminou não entrando do filme e que também era muito semelhante, assim, em termos do discurso mesmo que estava sendo dito e dos gestos que estavam sendo encenados. Eu acho até que não ficou nada de fora, assim, mas aí é que tá. Existem, né, vários indícios e, aliás, mais do que isso. A gente tem pessoas como o Gessé de Souza mesmo que estuda esse tipo de coisa, essa nossa elite que se junta sempre com um aparato jurídico, midiático e que derruba qualquer governo de esquerda minimamente competente. Então, esse discurso e essa gente que se levanta nesses momentos não é algo novo, e é algo que a gente sabe que isso ocorre. O que me deu o estalo para fazer o filme é dar materialidade a esses atos. Foi quando, tá, a gente sabe que sempre essa gente se levanta e tal, mas é uma coisa meio. Aí quando eu comecei a me dar de conta que as mesmas ideias, as mesmas expressões estavam sendo usadas do mesmo jeito contra o mesmo tipo de governo, de ideia, enfim, é, aí eu, é, 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 aí a coisa veio assim. Eu fiz um outro doc em 2017 sobre a ditadura na cidade que eu me criei, que é em Canguçu, que é uma cidade de 30 mil habitantes no sul do Rio Grande do Sul, no interiorzaço, assim. E aí o filme é sobre a ditadura lá, muito nessa inquietação de, tá, a gente sabe que teve, a gente sabe, tá, mas o que rolou aqui, né? Então, eu trabalho muito com som, né? E aí quando eu vou dirigir alguma coisa, normalmente é alguma coisa que está me perturbando muito. E aqui é isso. Bom, a gente sabe que essas pessoas elas se levantam todo o tempo com essa tônica golpista. Mas o que de fato a gente tem para ver, vamos dar corpo a isso, vamos dar materialidade a isso. Eu acho que nesse ponto não deve ter ficado nada de fora, assim. Mas eu tenho um HD cheio de coisa aqui. Mas. E foi um processo muito louco, porque eu tô desde 2017, né, juntando coisas.
elaborando coisas e tal. Mas eu penso no filme muito nessa horizontalidade e várias coisas que vão e que voltam. Às vezes a gente vem aqui e elas vão se interrompendo e tem o seu fluxo muito, muito próprio, assim. Então, é, é, pode ser uma válvula, né? Que a gente escapa. Mas é isso. Eu fico pensando também no título do filme, porque o título do filme ele é extraído dentro do filme. A gente sabe que ele é extraído dentro de um contexto específico em que a gente vai capturar quando a gente termina de assistir, mas obviamente ele é facilmente lido também com uma interpretação oposta a esse contexto em que ele está no filme. Se a culpa Sim, não é nossa, pode ser lido por diversos lados, inclusive. E eu acho que é curioso porque a ambiguidade desse "a culpa não é nossa" me leva a pensar em como esse discurso de culpa em si mesmo ele é com frequência usado pelos dois lados do espectro político, às vezes até meio que para amornar um pouco os ânimos, assim, porque a culpa não é minha, então, enfim, alguma outra coisa precisa ser feita, não eu. Eu não tenho sim. culpa nesse processo. Como é que foi a decisão de escolher esse título e sabendo que ele carregaria essa ambiguidade? Assim, isso era importante para você, já de largada com o filme? Era, até porque esse título veio nos 45 do segundo tempo, porque o último arquivo que eu achei foi justamente esse, que é esse áudio Uhum. do Carlos Lacerda. Isso aí eu achei num disco de vinil de arquivos de som em um sebo da minha cidade, aqui e tal. E é isso, é ele na rádio, no dia do golpe, no auge da sua cara de pau monumental. Não, nós estamos com os tanques aqui, vocês vão pro fundo das suas casas, a culpa não é nossa, e é isso. Esse foi o último arquivo que eu encontrei antes de começar a montar. E antes, o filme teve alguns nomes, mas sempre foi numa tônica que não é bem o do A Culpa, não é nossa, mas era numa intenção do filme ser um lembrete eterno para a gente ficar atento a essas coisas. Olha só. E aí isso entra um pouco no que a gente já falou, né? A gente sabe que existe essa vocação golpista dentro de uma direita aqui, mas olha como eles agem, olha o tipo de coisa que eles falam, olha quem são algumas dessas pessoas. E o título trazia um pouco alguns títulos eles traziam um pouco dessa preocupação, mas quando eu ouvi ele berrando, né, a culpa não é nossa, eu acho que sintetiza muito, quase que tu trouxe aqui, quase de uma irresponsabilidade que as pessoas sabem. A culpa não é nossa, eu tiro aqui né? E é evidente que esse tipo de postura foi sendo tomada, né, por diversas pessoas ao longo Uhum. dos últimos 500 anos, talvez. É, mas, enfim, a gente bota o título esperando que as pessoas vejam, né, o filme, eu espero. Sim. Não, mas eu acho que a culpa não é nossa. A sensação que eu tenho é que só o título, sozinho, você meio que já tem uma noção de que tipo de terreno você vai entrar quando você Uhum. tem esse Uhum. título. Então, Sim, eu acho que é muito feliz nesse sentido. Assim, eu acho que eu já sei sobre mais ou algumas menos. coisas que esse filme vai falar. Uhum. Uhum. Que massa, que massa. Beleza, então, Humberto, obrigada pela conversa, pela tua participação Capaz. aqui com a gente. E, É uma honra mesmo poder estar aqui. E, enfim, espero que todo mundo esteja aí curtindo bastante o festival. E muito obrigado a toda essa equipe mesmo. Obrigado. massa. Quero muito ver a conversa do teu filme com outros filmes também nessa Sim, programação. sim, sim. Eu estou muito ansioso para isso. Beleza, então. Obrigada, Humberto. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.